A falta de autoconfiança vai matar a sua aprovação no Enem e vai doer muito quando você perceber o que fez para isso acontecer. Existem muitas maneiras de não passar no Enem, mas algumas doem muito mais do que outras. Sem dúvida, as maneiras mais doídas de não passar são aquelas que a gente não consegue culpar ninguém mais além de nós mesmos. O ser humano evita a culpa de qualquer jeito, mas quando fica impossível transferir, a gente se afunda, se pune, se odeia e só piora as coisas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o pior cenário que a gente pode construir durante a nossa preparação. O cenário em que me faço acreditar que eu vou passar e construo uma novela de drama que envolve a família e os amigos em torno daquilo que a gente pensa que é a preparação verdadeira. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Finalmente eu criei uma rede no Instagram, também criei um Facebook e você pode me acompanhar por lá. Também pode entrar na minha lista de e-mails, as instruções estão no comentário que foi fixado aqui nesse vídeo. Se quiser se inscrever no canal também vai ser bem legal. Ninguém se engana porque gosta. É difícil não criar um cenário positivo quando a gente está passando por dificuldade. E enfrentar o vestibular é barra pesada. Se não bastasse a expectativa que a gente coloca sobre os resultados, ainda tem que lidar com as expectativas que os outros colocam. A família, a sociedade, a namorada, a família da namorada, até o ex da namorada coloca uma expectativa em você. Aí que ele não passa, fica mal, termina com ela, e aí eu viro opção de novo. Vamos torcer para esse cara, não passar. A melhor maneira de lidar com expectativa é desenvolvendo autoconfiança. Quando eu precisei falar pela primeira vez em público foi uma tragédia. Eu decorei tudo que eu ia falar, treinei na frente do espelho como todo mundo recomenda que se faça, palestrei pro meu cachorro e ele gostou, achei que estava pronto. Quando me deram o microfone e eu olhei para aquelas pessoas que estavam esperando o que eu ia falar, eu entendi completamente o significado da palavra vazio. Que é isso? Surgiu um vazio na minha cabeça e um outro vazio na minha barriga. Com tudo ficando vazio dentro de mim, eu fiquei com medo das calças ficarem cheias. Aí sim teríamos uma experiência difícil de superar. Já pensou? Não aconteceu nada disso. Eu ganhei autoconfiança na frente do espelho, ganhei autoconfiança para falar para toda a cachorrada da vizinhança, mas não tinha ganhado autoconfiança para falar para mais de uma pessoa desconhecida ao mesmo tempo. Todo mundo falava que era difícil demais falar em público. E eu tentei enfrentar essa circunstância ganhando autoconfiança. A intenção estava boa, o processo estava falho. Quando a gente começa a falar de passar no vestibular, essa coisa da autoconfiança fica complicada ao extremo. Eu vou falar da Mariana. Um beijo pra você, Mariana. A Mariana estava se preparando para prestar vestibular. De manhã a Mariana fazia cursinho, à tarde ela revisava as aulas, depois fazia os exercícios do capítulo, fazia resumo e até noite fazendo isso. Todo dia ela fazia isso. Ô, vida boa! E sabe o que é interessante? Às vezes ela ouvia a mãe dela conversando com as amigas. Ando tão preocupada com a Mariana. Ela tá estudando tanto, você precisa de ver. Outro dia eu tive que brigar com ela para ela vir jantar, menina. Disse que não estava entendendo uma tal de espequiometria, alguma coisa assim, e que não queria parar. A Mariana sentiu um calorzinho bom no coração quando ela via essas situações acontecendo com a mãe dela. A mãe servia o jantar todos os dias no mesmo horário, e todo dia a conversinha era a mesma. Mariana, vamos jantar, filha. Ai, mãe, não sei se eu consigo parar agora. Mas, Mariana, sem comer o estudo não rende, você precisa de uma pausa. Mas mãe, tem tanta coisa para estudar e eu tô atrasada. Tem tanta matéria que eu ainda tenho dificuldade. O vestibular é tão concorrido. As pessoas estão tão preparadas. E eu sou tão frágil, tão incapaz. Ai, filha, não fala isso. Você é a minha estrela. Em algum momento, a Mariana ouviu histórias de pessoas que foram aprovadas e que as mães tinham que pedir para elas pararem de estudar, para elas saírem mais com as amigas, para elas se divertirem mais na vida. Pessoas que passavam eram quase como mártires. E ela delicadamente começou a associar o sofrimento dessas pessoas ao caminho correto para passar no vestibular. Repara na sutileza dessa situação. Para que as pessoas continuassem se preocupando com ela, continuassem dando atenção, às vezes até um pouquinho de pena por estudar tanto, era fundamental que ela mantivesse a autoconfiança um pouco abalada. Você reparou no discurso dela? Ainda tem um monte de coisas que eu não sei. Tem um monte de matéria atrasada. O vestibular é tão difícil. Eu sou tão incapaz. E os outros estão tão preparados. Percebeu? Tô com a minha autoconfiança abalada, gente. Eu preciso que vocês se preocupem comigo. Se vocês pararem de se preocupar comigo, acabou a minha preparação pro vestibular, não vou passar. E o mais triste de tudo isso é que se ela aparecesse com um baita de um sorrisão no jantar, dizendo que o estudo rendeu demais, que ela tá super segura daquilo que ela precisa desenvolver, que ela também tem plena confiança e domínio sobre os pontos fortes dela, iam acabar achando que a vida não tá ruim o suficiente para ela ser aprovada. Essa é a crueldade da situação. Aí eu fui falar com a Mariana. Mariana, tem jeito de passar no vestibular sem esse sofrimento todo.
Deixa meu sofrimento em paz. Sem ele eu não sou ninguém nessa fase da minha vida. Todo mundo que passa no vestibular sofre. Sem esse sofrimento eu perco a preocupação dos meus pais, perco a preocupação dos meus amigos, eu perco um monte de coisa sem isso. Perde um monte de coisa mesmo. Vai perder até a aprovação. Eu também tive essa fase de cultivar o sofrimento achando que estava no caminho certo da aprovação. E ela foi importante. Não foi necessária, mas foi importante para eu entender que esse não era o caminho certo. Muita gente passa por essa fase como resultado da política no pain, no gain, instalada nas escolas por aí. Passar no Enem é muito mais um lance no brain, no gain, onde a gente usa muito mais o cérebro do que o sofrimento para chegar lá. Se todo mundo conseguisse fazer a transição do no pain, no gain para o no brain, no gain, tava tudo bem. Alguns iam sofrer, cultivar a falsa ideia de que estavam no caminho certo, iam tomar um coice do vestibular, levantar, sacudir a poeira, adquirir a autoconfiança relevante para passar e daria certo. Essa fase meio tristonha ia ser só um detalhe na história dessas pessoas, mas final feliz para todo mundo e segue a vida. Pena que não é assim. Muita gente toma um coice tão forte do vestibular que nunca mais acha o rumo da autoconfiança. Fica uma coisa mal resolvida com o vestibular e começa a azedar um monte de coisa na vida da pessoa. E o pior, fica a lição mais errada do mundo, de que só não deu certo porque a pessoa não sofreu o suficiente. E aí vem o estrago. Qualquer coisa que a pessoa pense em alcançar na vida, vem a ideia de que ela tem que ter um sofrimento maior do que todo o sofrimento que ela já teve na vida. Se ela começa a tentar fazer as coisas e não vem o sofrimento, já acha que está no caminho errado. E se o sofrimento vem, ela começa a pensar em desistir já, porque ela já tentou antes e já desistiu e ela é uma desistência em pessoa. Percebeu a crueldade da situação? Não tem pra onde correr enquanto não quebrar o ciclo. E é por isso que eu me arrebento de felicidade quando alguém me manda uma mensagem assim: Kleber, assiste todos os vídeos do seu canal. Nunca ouvi ninguém falando de educação do jeito que você fala. Quando você começou a falar da plataforma que estava criando, fiquei ansiosa para conhecer, mas também tive medo. Porque as minhas experiências passadas com educação não foram positivas. Ouvir você falando era maravilhoso, mas tentar fazer o que você falava talvez não fosse tão maravilhoso. Quando você lançou o Doodle, decidi arriscar. Devo ter sido uma das primeiras pessoas a entrar na plataforma. Fiz o teste gratuito e assinei o roteiro de estudos imediatamente. Depois de vários dias trabalhando no Doodle, quero agradecer imensamente por tê-lo inventado. Pela primeira vez me sinto relaxada fazendo questões. Não tenho medo mais, não tenho martírio e ainda descobri que sou melhor em ciência da natureza do que eu achava que era. De coração, obrigado. Percebeu a quebra do ciclo? Ela não enviou uma mensagem dizendo o quanto o Doodle estava contribuindo com o sofrimento nessa jornada até a aprovação dela. Ela está justamente fazendo o contrário, está conseguindo limpar o medo e ganhar autoconfiança nessa jornada que ela está construindo a partir de agora. A gente só tem medo daquilo que a gente não sabe enfrentar. O Doodle não enfrenta o Enem por você. Ele só convida você a conhecer um pouquinho do Enem todos os dias. Por isso, você constrói a autoconfiança e perde o medo. Buf! E é essa autoconfiança que vai garantir a sua aprovação. Quando ela fala, descobri que sou melhor em ciência da natureza do que eu achava que era, ela abriu um novo capítulo na história da educação dela. Eu não acredito em nenhum tipo de sistema que massacre a autoconfiança do estudante. Se você não é capaz de chegar ao final de um período de estudo, ao final de uma aula, ao final de uma tarefa e enxergar a evolução da sua autoconfiança, reveja o seu sistema de estudo. É importante proteger a sua autoconfiança, mas cuidado, não crie uma ilusão para você. Tem gente que dá a volta e cai do outro lado. Já viu aquelas pessoas que fedem a autoconfiança? Pois é, todo excesso esconde algum tipo de falta. Tem gente que parece a pessoa mais autoconfiante do mundo, mas não construiu um processo para ter essa autoconfiança. Isso é só uma ilusão, isso aí é um excesso. No Doodle a gente se preocupa com todos esses aspectos porque a gente entende que a aprovação é um processo de amadurecimento de diversos conceitos. E se a gente fizer nosso trabalho direitinho, a gente vai conseguir contribuir para muito mais do que a sua aprovação no vestibular só. E aí, ficou legal esse vídeo? Se você tem algum amigo que anda negando seus convites para sair porque diz que está estudando horrores, manda esse vídeo para ele. Valeu!